Boa noite, que a paz do nosso Deus esteja no teu coração, amém? Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que o Senhor Jesus entre na tua casa, na tua família, em todas as áreas da sua vida. E que Ele comece a visitar a tua casa, a tua vida, do alto da cabeça até as plantas dos teus pés. Se tiver alguma coisa na tua vida que não provém do nome do Senhor, que neste momento seja repreendido, colocado por terra, pela autoridade e pelo poder que tem o nome do nosso Deus, que Ele é tremendo, Ele é o leão da tribo de Judá. Eu gostaria de falar um versículo para nós nessa noite, neste culto ao seu lar, a hora da esperança. Um discurso de Pedro ao povo, que ele fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e que não venham assim os tempos, para que venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Deus está aqui usando a vida de Pedro, o Senhor Jesus está aqui usando a vida de Pedro para que aquele povo ali, eles se arrependessem, para que o pecado se afaste do ser humano e que o pecado traz um tipo de dor na vida da pessoa. Então, para que a pessoa tenha um tempo de refrigério, para que a pessoa tenha um alívio, para que a pessoa seja realmente transformada, tem que ter, a pessoa tem que se converter. O que é se converter? É você estar indo numa direção, você volta, você se converte, você sai desta vida de erro, desta vida de pecado, desta vida de engano, uma vida de sofrimento, porque o pecado escraviza o homem. O pecado traz tristeza, o pecado traz doença, traz desilusão, traz tanta coisa que a pessoa passa quando ela vive uma vida escravizada pelo pecado. O que é o pecado? O pecado é uma coisa que tem dentro da pessoa, que não se converteu ainda, que faz com que a pessoa desagrade a Deus. E o nosso Deus, ele quer ser amado. Ele quer perdoar os teus pecados, os teus erros. O nosso Deus quer apagar os seus pecados. Por quê? Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu numa cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você. E hoje o mínimo que você pode fazer, é o mínimo que eu posso fazer, é abandonar o pecado, é abandonar o erro, é não querer mais essa vida de sofrimento. Muitas vezes você está passando por um momento de aflição, de luta, porque tem coisas na sua vida que você precisa deixar, você precisa abandonar, se converter. Então a palavra que Deus mandou para nós nessa hora é essa daqui, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, irmãos, Jesus não deve nada para mim. Jesus não deve nada para você. E Ele não exige nada da sua vida. Apenas que você abandone o que está errado. Nós sabemos o que desagrada a Deus. Às vezes a gente fala, não sabia. Sabe sim, mano. Tudo aquilo que causa tristeza, enfermidade e luta. Tudo isso daí é pecado na nossa vida. Quando nós não nos convertemos, não entregamos uma vida de santidade na presença de Deus, a gente começa então a passar por esses tipos de provações, de luta, de coisas que Deus não quer mais na nossa vida. Então abandone em nome de Jesus, se converta em nome do Senhor Jesus. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, o amor de Jesus é tão grande pela tua vida, o amor de Jesus é tão grande pela minha vida. Por que a gente tem que viver desagradando o nome do Senhor? Vamos amar Jesus também, vamos retribuir para o Senhor aquilo que Ele fez por nós, irmãos. Aquilo que Ele fez por nós. É o que eu sempre falo. É bom ir na igreja? Claro, a igreja é um lugar de comunhão, um lugar de união, mas não adianta nada a gente ficar dentro da igreja e não ter mudança de vida. E não ter uma transformação. Não tentar abandonar aquilo que desagrada o nome do nosso Deus. Amém? Coloque aí sua mão junto com a minha
e vamos orar em cima deste versículo. Se você não consegue se arrepender, peça o arrependimento para Deus colocar esse arrependimento no seu coração, das coisas erradas que muitas vezes você está fazendo e está desagradando os olhos de Jesus. Jesus, tu conhece a necessidade desta pessoa, desta vida, e neste momento, Pai, pela autoridade que tem o teu nome, eu não conheço essa vida que eu estou orando agora, mas o Senhor sabe, conhece todas as lutas, e pela autoridade que tem o seu nome, eu peço agora, no nome de Jesus, que tudo aquilo que tem travado a vida desta pessoa, que tem colocado tristeza, aflição na alma, no espírito dela, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que essas pessoas, meu Pai, que pediu oração ali no grupo, intercessoras que mudam o destino, que essa febre de pressão alta que está acontecendo na vida das pessoas, que essa pressão se normalize agora e toda essa obra mandada na vida de quem for, caia por terra em nome de Jesus. E que cada um que orar comigo neste momento receba da parte de Deus uma bênção especial na tua vida. Uma bênção infinita, uma bênção que vai causar um espanto tão grande que você vai falar, somente Deus pode fazer este milagre. Que todo tumor, que todo câncer, que toda enfermidade, aonde ela estiver alojada, caia por terra agora, em nome de Jesus. Este mal não está sobre a minha vida e nem sobre a vida daqueles que me ouvem, porque o Senhor tem o poder nos céus e na terra, como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai querido, abençoa esta vida e dá vitória, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Deus que te abençoe com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.